Vamos começar fazendo uma pergunta. Criança com paralisia cerebral consegue falar? A paralisia cerebral é a deficiência mais comum na infância, que se caracteriza por alterações neurológicas que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo. Mas, para ajudar os pequenos, os fonoaudiólogos e as fonoaudiólogas trabalham a coordenação muscular, expressão facial e a fala dessas crianças por meio de exercícios, estimulação sensorial e técnicas de reabilitação. Para bater um papo sobre este assunto, a gente recebe aqui no nosso canal Saúde de hoje a fonoaudióloga Maiana Magalhães, a quem eu agradeço a participação no programa, que veio inclusive nos explicar como funciona esses estímulos e essas técnicas utilizadas. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Então, como você mesmo mencionou, a criança com paralisia cerebral, ela tem um comprometimento motor nos movimentos. E isso dificulta o processo do desenvolvimento da fala, tá? Então, essas crianças, elas têm dificuldade. O primeiro sinal é a alimentação. Assim que ela nasce, a gente começa a observar essa dificuldade em sugar, em deglutir. Por isso que muitos têm um diagnóstico de disfagia, né, que é o ato de deglutir, e futuramente a dificuldade para falar. Então, são os dois objetivos principais, é o quê? A alimentação e a fala. Quais são os principais objetivos do tratamento de fonoaudiologia para crianças com a paralisia cerebral? Pronto. É muito comum os pais chegarem nessa busca, né, da segurança no ato de comer, de deglutir. Então, os dois objetivos principais é a alimentação e a fala. Então, nós, fonoaudiólogos, vamos trabalhar e estimular essa criança para que ela possa ter essa segurança no ato de comer e futuramente no processo de fala. Agora, é muito importante a gente chamar a atenção aí dos pais que estão assistindo o programa, uma vez que é feito logo o diagnóstico, é importante essa intervenção precoce da fonoaudiologia nesse tratamento da paralisia em crianças, porque acaba sendo muito mais eficaz, muito mais rápido. Então, é algo que tem que ser feito logo, urgente. E outra coisa que eu sempre falo, da importância de um tratamento multidisciplinar. Sim, com certeza, né? Como você disse, a estimulação precoce, a gente sabe que o resultado é grandesco, né? Então, a gente pede muito para os pais ficarem atentos, né, aos sinais, né? Porque esse diagnóstico da paralisia, quem dá mesmo é o médico, né? Então, a gente como fonoaudiólogos, profissionais físio, TO, a gente faz esse trabalho de estimular de forma precoce porque a gente sabe dos ganhos. Então, se uma criança começa a estimulação com um mês, com certeza ela vai ter ganhos significativos, diferente de uma criança que começa com 7 anos. Isso não quer dizer que ela não vá ganhar, mas existe essa diferença, né? O tempo de estímulo, o comprometimento dessa criança, então isso vai realmente mudar toda a história dela quando se começa uma estimulação precoce. E essa estimulação sensorial, ela é aplicada para melhorar, inclusive, a sensibilidade e o controle dos músculos afetados, né? Sim, sim. É muito comum essas crianças terem uma hipersensibilidade ao toque. Então, nós precisamos desensibilizar essa face, né, essa cavidade bucal, né, intra e extraoral, para que a gente consiga ter acesso, né, a essa parte dos músculos, língua, lábios, bochecha, para que a gente consiga realmente fazer um trabalho eficaz, ter um resultado. Então, termina que a gente utilizando várias técnicas de estimulação tátil, térmico, gustativo, para poder desensibilizar essa musculatura e conseguir um resultado. Isso é feito através de exercícios fonoaudiológicos, né, que são frequentemente usados para fortalecer esses músculos, né? Sim, sim. É aquela, eu digo muito para os pais, quando você tem um tratamento que é periódico, né, que é constante, a gente consegue ter um resultado. Então, a gente usa várias técnicas, tá? A gente tem várias abordagens. Eu utilizo o método Padovan, né, como terapia ouro, tratamento ouro, para que essas crianças consigam desenvolver essas funções, né, aprimorar essas funções. E melhorar, inclusive, a questão da articulação. Sim,
Então, quando a gente pensa na articulação da fala, a gente tem que pensar nas funções também. Sim. A gente precisa dessa respiração, né, que é uma dificuldade que eles têm de soprar, né? Eles têm algumas características, maioria, eles têm um respirador bucal, então a gente precisa trabalhar essa respiração, a gente precisa trabalhar esse músculo de boca, porque muitos também têm hipotonia, né? Eles não conseguem ter esse movimento sincronizado dos músculos da face. Então, nós precisamos fazer esse estímulo, estimular essas funções para que eles consigam fazer essas articulações. E aí, quais são os sinais que vocês observam de progresso, né, observados aí durante esse tratamento, de uma criança com a paralisia através da fonoaudiologia? Bom, isso é interessante, porque preza muito a questão cognitiva da criança, né? Esse aprender da criança. Então, quando a gente começa a fazer uma estimulação e com o tempo você começa a ver resposta, a criança começa a ter intenção de imitar, ela tem intenção de vocalizar, né? Ela começa a deglutir com eficiência, porque tem os testes para isso, né? A gente começa a ouvir os balbucios, que é algo tão esperado pelas famílias, ouvir o filho falando, né? Então, a gente começa a observar os movimentos musculares da face, correspondendo aos exercícios que a gente faz dentro da terapia. Maravilha, né? Então a gente já vê os avanços e eu acredito muito, e eu falo sempre que quando a gente procura os profissionais corretos, preparados para fazer um tratamento que a gente sabe que é um tratamento a longo prazo, é um tratamento que mexe com toda uma família. É preciso que nesse momento todo mundo esteja muito conectados, tanto com a equipe multiprofissional, a família também. É um momento realmente que você precisa estar entrelaçados, todo mundo, para que tudo consiga sair da melhor forma possível. Sim, a família é a base de tudo, né? Então, quando a gente orienta os pais a fazer a postura, de como é que você deve conduzir o alimento, de como é que você deve estimular em casa, é porque a gente sabe da importância do papel deles, né? A gente não consegue evoluir nenhuma criança sem a mãe, sem o pai. Então, é importante sim esse momento da família, como você disse. Isso faz toda uma diferença, né? Obrigada, viu, Maiana, pela entrevista, pelo seu trabalho também. Eu tenho um carinho muito especial pelos fonoaudiólogos que fazem um trabalho mesmo. Nossa, se a gente for parar para pensar aqui, os campos de atuações de vocês são muitos, né? Então, vocês trabalham em inúmeras áreas, inclusive na área da comunicação também, com a nossa voz, e cada vez mais mostrando aí a importância desses profissionais dentro da área da saúde para o fortalecimento dos tratamentos, né, dos recursos que são tão importantes. Então, são profissionais que ajudam muito, inclusive na área médica. Eu recebo vários médicos aqui que falam muito da importância de uma equipe multiprofissional. E aí a gente fala da importância do fonoaudiólogo, da psicóloga, da nutricionista, terapeuta, nutrólogo. Então, assim, são várias outras especialidades que somam. Sim. E isso faz uma diferença danada na vida da gente, né? Muito. Obrigada, viu? Obrigada a Seja você. sempre bem-vinda aqui ao nosso programa Canal Saúde.